Olá pessoal, mais um vídeo da série 1000 questões de matemática de escolas militares, dessa vez um problema da escola naval e que envolve lógica, tá? A gente usa muita lógica aqui, mas a gente não sabe exatamente o que uma frase, uma proposição lógica às vezes pode significar. Então veja só o que diz aqui, ó. Considere a proposição se x maior do que 5, então y igual a 6, tá? Ele não está falando exatamente que cada vez que o x for maior que 5, o y vai ser 6. Ele pegou uma proposição que pode ser de algum outro problema, alguém resolveu algum outro problema e chegou à seguinte conclusão: olha, se o x for maior que 5, então o y vai ser igual a 6, tá? E ele quer saber o seguinte: a proposição equivalente é. Então tem várias proposições aqui, né? Que uma delas tem que ser equivalente a essa daqui, tá? Então começa o seguinte: como é que a gente coloca isso, escreve isso aqui de uma forma mais esquemática? Então a gente pode escrever assim, ó. Isso daqui significa o quê? Se x maior que 5, então esse x maior que 5 a gente pode chamar de P. Então, y é igual a 6. Esse aqui a gente pode chamar de Q. Então, ele está dizendo o seguinte, isso daqui é assim, ó. P, então, Q. Tá certo? Esquematicamente, matematicamente, na linguagem matemática, se x maior que 5, então y é igual a 6, ou se P, então Q, está explicado, está escrito assim, ó. Tá? Então, se P, então Q. Tá? Isso daqui significa o quê? Tá? O que é que significa isso aqui? Então, quando a gente tem uma afirmação assim, ó, P, por exemplo, que é x maior que 5, a gente tem que pensar o que é o não P. Tá? Não P, a gente sinaliza assim, o tio e o P. Não P significa o quê? Significa, tá, isso aqui não é o mesmo sinal aqui, ó. Então, o sinal aqui é como se fosse um sinal de igual e tá? Uma seta assim, ó. Isso daqui é invenção minha. Então, aqui, ó. Que a gente usa. Tá? Então, não P significa o quê? Significa que x... Bom, se o x é maior que 5, então o não P vai ser o x menor que 5 e acabou. Não P é o que não é maior que 5. Se o x for menor que 5, não é maior que 5. E se o x for igual a 5, também não é maior que 5. Entendeu? Então, o contrário de x maior que 5 é x menor ou igual a 5. Tá? Por que eu estou chamando a atenção aqui? Porque se você olhar aqui, você vai ver que tem algumas coisas que dizem, por exemplo, só x menor que 5. Tá? E às vezes a gente não pode afirmar alguma coisa aqui só com x menor que 5. Tá? Isso daqui ele diz, quando x for maior que 5, então o y vai ser 6. Tá? E o que é o não que? O não que é mais simples, certo? Porque se y é igual a 6, então o não que vai ser o quê? Y diferente de 6. Certo? Tá. Eu posso dizer o seguinte, o que eu não, ou melhor, o que eu não posso dizer com isso aqui? Se x maior que 5, então y é igual a 6. Eu posso dizer que se o x for maior que 5, né? Então o y vai ser diferente de 6? Não. Isso é exatamente o que eu não posso afirmar. Porque o que ele está dizendo aqui é o seguinte, que se o x for maior que 5, então o y é igual a 6. E isso daqui é diametralmente oposto àquilo ali. Não pode ser diferente de 6. Tá? Se ele diz que quando é maior que 5 é igual a 6, então eu não posso dizer que isso aqui é diferente de 6. Tá? Isso daqui é diametralmente oposto, não pode. Agora é o seguinte, se eu tiver assim, ó, e se o y for diferente de 6? Tá? Então, se eu fizer assim, ó, se o y for diferente de 6, ou seja, se eu estou afirmando o não que. Tá? Eu estou afirmando o não que. Eu estou afirmando isso aqui. Se o y for diferente de 6, eu posso dizer que o x é maior que 5? Se o x for diferente de 6, tá? Se o x é diferente de 6, o x pode ser maior que 5? Não pode, né? Porque se o x é maior que 5, então o y vai ter que ser diferente de 6.
Então, se o y for diferente de 6, então eu posso ter certeza que o x não é maior que 5. Certo? Se o y é diferente de 6, então o x não é maior que 5. Por quê? Porque se o x for maior que 5, então o y tem que ser igual a 6. É o que está dizendo aqui, ó. Se o x é maior que 5, então ele tem que ser igual a 6. Mas então, se o y não for igual a 6, então o x não é maior que 5. Porque o x maior que 5 não pode ser diferente de 6. Não pode ser. Não pode ser. Isso daqui, lembra que eu falei, é diametralmente oposto. Então, se quando P ocorre, o y tem que ser igual a 6, então eu não posso dizer que quando P ocorre, o y vai ser diferente de 6. Não pode, é diametralmente oposto. Então, se eu estou dizendo que que o y não é igual a 6, então quer dizer que o x não é maior que 5. E o x não é maior que 5 é o quê? É isso aqui, ó. Tá? Não é só x menor que 5. X menor que 5 não é totalmente o não P. O não P é aquilo que não é o P. O não é o P é o quê? Quando x é igual ou quando x é menor que 5. Tem outra opção para x aqui? Ou ele é maior que 5, ou ele é igual ou menor que 5. Certo? Tem outra opção? Não. Então, essa daqui, ó, diz assim, ó, se y é diferente de 6, então o x é menor ou igual a 5. E isso daqui não é maior que 5, quer dizer o quê? Que o x é menor ou igual a 5. Tá? Essa é a resposta. Vamos analisar as outras aqui. Aqui diz assim, ó, se x menor que 5, então o y é diferente de 6. Não, não é. Tá? Não posso dizer. Aí você fala assim, mas e se tivesse assim, ó, se x menor ou igual a 5, então y diferente de 6. Tá certo ou tá errado isso? Tá certo ou tá errado isso? Olha, se o x, se P, então Q, se não P, eu não posso dizer que o y vai ser diferente de 6. Tá? Eu não posso dizer. Pode ser que se o x for menor que 5, o y pode ser outra coisa. Entendeu? Pode ser outra coisa. Agora, se eu estou dizendo que o y não é 6, então ele não é maior que 5. Tá? Ele não é maior que 5. É porque esse sinal aqui, ó, C, então, ele é numa direção só. Tá? Se eu falasse assim, ó, P, C e somente CQ, aí sim, isso daqui quer dizer o quê? Que P implica em Q e Q implica em P. Isso daqui, o C e somente C, quer dizer o dos dois lados. Então, P implica em Q e Q implica em P. Tá? Porque as pessoas às vezes ficam em dúvida assim, ó. Então quer dizer que se o y for igual a 6, então quer dizer que o x é maior que 5? Não necessariamente. O que isso aqui está dizendo é que se acontecer o x maior que 5, então o y vai ser igual a 6. Tá? Agora, se acontecer o y de ser diferente de 6, então eu posso ter certeza que o x não é maior que 5. E o x não ser maior que 5 é o quê? É o x ser menor ou igual a 5. Entendeu? Menor ou igual a 5. Tá? Eu não posso dizer, então quando o y for igual a 6, então quer dizer que o x... Não. Isso daqui seria assim, ó. X é maior que 5 se e somente se o y for igual a 6.
Então quer dizer o seguinte, que se o x for igual a 5, for maior que 5, então o y é 6. E se o y é igual a 6, então o x é maior que 5. Isso é o 6 somente c. Mas esse daqui só tem um sentido, daqui para cá. Então não quer dizer que o Q implica em P. Tá? O Q implicar em P é isso aqui, ó. É o 6 somente c. Tá? Mas a negação, aí sim. Então se ele não é igual a 6, então ele não é maior que 5. Porque se ele fosse maior que 5, ele seria igual a 6. Mas ele não é igual a 6. Então eu posso ter certeza que ele não é maior que 5. Mas por que eu posso então dizer que ele então é menor ou igual a 5? Porque quando ele não é maior que 5, ou ele é igual a 5, ou ele é menor que 5. Não tem outra possibilidade. Tá? Um número ou é maior que o outro, ou é igual ao outro, ou é menor que o outro. Então, se ele não é igual a 6, o y não é igual a 6, então o x não é maior que 5. E não ser maior que 5 significa que o x é menor ou igual a 5. Por isso que essa aqui está certa. Tá, ó. Se x menor ou igual a 5, então o y é, igual a 6, é diferente de 6, tá vendo? Essa daqui é uma pegadinha que o pessoal cai. Tá? Essa aqui é uma pegadinha que o pessoal cai. Ele não está dizendo, então... isso daqui não está dizendo que se o não P... Tá? Isso daqui não diz que não P implica em não Q. Não está dizendo isso aqui. Isso daqui está dizendo que P implica em Q. P implica em Q. E o não P? O não P pode ser Q, pode ser não Q, não sei. Não sei. Tá? Agora, o não Q implica em não P. Tá? Isso daqui é equivalente a não Q implica em não P. Isso sim é verdade. Tá? Porque para ele ser Q, ó, se ele não é Q, então ele não é P. Agora, se for P, então é Q. Então, se não for Q, ele não foi o P. Porque se ele fosse Q, ele seria o P. Daí tá errado, ó. Aí eu já falei daqui para cá. Entendeu? Muito cuidado em relação a isso. Tá bom? A única coisa que é igual a isso aqui, P implica em Q, significa se não Q, então não P. Certo? Ficou com dúvida? Por favor, poste nos comentários desse vídeo. Terei o prazer de responder e elucidar qualquer dúvida em relação a esse assunto aqui. Tá bom? Curte o vídeo, inscreve-se no canal, compartilhe com quem você conhece. Tá? Segue a playlist aqui do Revisão do Fundamental. E é isso aí, e até a próxima.